Olá pessoal, muito bom reencontrá-los. Hoje nós vamos tratar, dentro da evolução do capitalismo, que é o foco do nosso conteúdo nos últimos encontros, nós vamos subir numa vertente em que o entendimento da evolução da economia vai ser muito importante para que possamos aprofundar os conceitos básicos do que é uma agenda ESG. Como sustentação a esse nosso encontro, eu vou me basear nesse documento aqui, Compêndio de Indicadores de Sustentabilidade das Nações, um documento que foi idealizado e concluído pela professora Anne Louette. Eu tive a honra, a satisfação de participar de algumas reuniões de apresentação de resultados desse documento em São Paulo e participei também do lançamento. É um documento muito importante que reúne uma série de indicadores de sustentabilidade que podem ser adotados pelas nações. Então, com base nesse documento, eu vou tratar do assunto o mito do crescimento, que é o tema do nosso encontro de hoje. O mito do crescimento vai colocar em xeque, que o crescimento econômico, às vezes, não é acompanhado de resultados sociais desejados. Não faltam exemplos para que possamos mostrar para todos vocês que o crescimento econômico deve ser tratado com certas reservas. Então, vocês podem perceber aqui, nessa figurinha aqui de cima, aqui está o Adam Smith, que eu já falei tanto do Adam Smith, considerado o pai do capitalismo, ou o pai da economia moderna, Lá por volta do século XVIII, ele trabalhou aquela teoria da barganha, que também já foi comentada, e ele, em seu perfil, ou no perfil dos filósofos e economistas clássicos, eles tinham uma preocupação com as aspirações humanas. Por isso que há quem diga que os economistas, lá em suas raízes, eles eram também filósofos. Eles tinham preocupação com a moral. Ou seja, diziam até que a moral deles era apurada. Eles tinham cuidados, portanto, com o que é certo ou errado. Eles tinham preocupações com o bem comum e com a felicidade das pessoas, que pode ser parcialmente satisfeita com o bom gerenciamento dos recursos numa economia sadia, numa economia mais humana. É isso. Percebam, agora aqui no rodapé, que a evolução da economia, nessa perspectiva que eu lhes apresentei, a evolução da economia deixa de ser filosófica em sua passagem do século XVIII para o século XIX, ela vai deixando e ela se torna extremamente matemática no século XX. No século XX, se a ciência não tivesse um respaldo matemático, ela não teria importância, ela não teria precisão. É como se a matemática explicasse tudo
apesar, logo no começo do século XX, essa precisão foi colocada em xeque na física pelo princípio da incerteza do Heisenberg. Mas vamos deixar isso para lá, são as minhas raízes de físico-químico que me levam a essas considerações. Voltemos, então, às considerações sobre a evolução da economia, e eu quero lhes apresentar esse chileno, né? Esse chileno que vai daqui a pouco ter um profundo destaque no nosso encontro. Um chileno nascido em Valparaíso, ali nas beiradas do Oceano Pacífico, e ele apresentou uma teoria que vai complementar esse nosso encontro de hoje, que é a teoria do umbral, né? Manfred Max Niff. Lamentavelmente, o Max Niff faleceu recentemente. Ele era da Universidade Austral do Chile e ele faleceu recentemente em agosto de 2019. Então, o Max Niff, nesse documento aqui que eu acabei de apresentar para vocês, há uma referência de um texto do Max Niff, e ele chama a atenção de que nessa economia transformada em números, foram esquecidos os sentimentos, foram esquecidos os afetos, as percepções de ordem qualitativa no fortalecimento de observações quantitativas. Os números começaram a falar muito mais alto do que as aspirações humanas. E ainda no quadrinho, deixa eu localizar bem, não é para cá, né? Ainda... é um nó. Ainda nesse quadrinho aqui de fundo verde, o Max Niff chama a atenção de que as necessidades humanas foram descartadas, como se fosse possível descartar necessidades humanas. Já tinha prosperado na economia o pensamento liberal, do livre mercado, do fortalecimento da democracia, das pessoas respeitando os direitos, entendendo suas obrigações, mas o Max Niff chama a atenção de que o liberalismo, em suas raízes, ele cedeu espaço para o neoliberalismo, que recentemente, que ainda é defendida pela Escola de Chicago. Eu já falei também do Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia. Então, o neoliberalismo da modernidade, que muitos questionam essa prática de tirar do Estado a responsabilidade, muita responsabilidade do bem-estar social, né? Com redução de gastos públicos. Isso é o que traz o neoliberalismo, né? Demissão em massa dos prestadores de serviços públicos e privatização das estatais. É essa agenda que se defende no neoliberalismo. Nós não estamos aqui para entrar no aprofundamento dessa discussão, mas nós estamos aqui para refletir sobre essa hipervalorização. Eu vou agora trazer para vocês, nessa próxima transparência, eu vou trazer para vocês, ó, é isso. E dá um dinheiro aí, né? O bem-estar econômico acaba levando
bem-estar econômico, o crescimento econômico, a palavra bem-estar econômico ali está exagerada. O bem-estar econômico leva a essa valorização excessiva do dinheiro. Me dá um dinheiro aí, se não me der um dinheiro aí, você vai ver a grande confusão que eu vou fazer bebendo até cair. Então, tá aí, meus amigos, tá aí, minhas amigas, tá aí, pessoal, essa preocupação com o crescimento econômico que vai ser aprofundado no nosso próximo encontro. Um forte abraço a todos e cuidado com o crescimento econômico excessivo. Ele pode comprometer o sucesso.